gente, boa tarde para quem ainda não tinha ouvido boa tarde. Hoje a gente começa a nossa segunda aula de MV. Aí, para manter aquele hábito de vocês usarem aqui o espaço do chat para digitar o nome completo de vocês, que é com isso que eu vou conferir a chamada da gente mais tarde, certo? Bom, hoje a gente vai começar a falar especificamente sobre o conceito de imagem, que acaba sendo a essência do nosso trabalho aqui. Então, a gente vai começar a entender hoje como é que vários autores e várias áreas têm discutido o que diabos é imagem e como é que a gente pode trabalhar com ela e como é que a gente pode entender o que a imagem significa, tanto na história da humanidade como um todo, quanto na nossa realidade contemporânea. Se eu perguntasse para vocês o que é imagem, eu imagino que vocês teriam um pouco de dificuldade de definir, porque apesar de ser uma coisa que a gente lida com ela o tempo todo, não é uma definição com a qual a gente seja acostumado a se defrontar. Dificilmente alguém vai te perguntar o que é uma imagem, aquele tipo de pergunta que você diz, é isso aí que você está vendo. Então, a gente tem algumas definições que partem da ideia de que é um aspecto particular pelo qual um ser ou um objeto é percebido. É a representação de algo, é a constituição visual de algo. Então, afinal de contas, eu posso dizer que tudo dessa lista é imagem? O que vocês acham? Dá uma lidinha aí na lista. A gente tem uma proposta de pensar que é tudo que seja visual, é uma fotografia, é qualquer coisa que eu vejo, é toda e qualquer visualização de um objeto, é uma paisagem, é uma letra, é algo que possui significado. A visão é que efetiva a imagem de fato, as imagens podem ser produzidas, existe uma imagem tátil, uma imagem olfativa. Muitas perguntas acabam surgindo quando você para pensar de fato o que é uma imagem. E aí, a gente precisa partir da ideia de como que a imagem se constitui para quem está observando. A primeira coisa, quando eu estou de frente a uma imagem, é eu percebê-la. E quando eu falo de percepção, é uma percepção que ela se dá sensorialmente. Então, eu não estou falando de a percepção, ela não vai acontecer só pelo sentido da visão, mas ela também vai envolver olfato, ou pode envolver tato, ela pode envolver todos os nossos 5 sentidos. E aí, a partir do momento que eu percebo sensorialmente alguma coisa, eu começo a projetar uma ideia a respeito daquela coisa. Então, quando eu estou diante de uma coisa em si, e ela atinge os meus sentidos, eu formulo mentalmente uma ideia da coisa. E essa ideia da coisa, ela quase sempre na nossa cultura, ela vem por meio da narrativa. A gente faz vinculações, a gente cria uma linha temporal, a gente vincula com ela determinados acontecimentos. Começam a perceber que eu já não estou mais falando da coisa em si, eu estou falando de uma nova coisa que passou por um filtro de quem entrou em contato sensorialmente com aquela coisa. E aí, com essa produção de uma nova coisa, a coisa em si deixa de existir. E ela passa a ser uma projeção dessa coisa em si. E quando a projeção dessa coisa em si novamente alimenta o meu sistema sensorial, eu começo o processo todo de novo. Eu faço uma ideia da coisa, ou da coisa que representa a coisa, e aí uma coisa que significa outra coisa, e que junta com outra coisa. Tudo isso, ele vai acontecendo de maneira quase que imperceptível para a gente. Porque a gente está tão acostumado a fazer essas formulações a respeito do que a gente percebe, que perceber as imagens e, a partir disso, atribuir a elas significados vai acontecendo quase que naturalmente. Quando eu falo para vocês que eu estou percebendo uma coisa sensorialmente e que quando ela entra em mim, ela já não é mais a coisa, vocês conseguem entender ou era melhor exemplificar? É que sem olhar para a cara de vocês, fazendo cara de eu entendi, eu não saquei nada, é tão mais difícil. Nada do que a senhora acabou de falar. Se então, você puder exemplificar, eu...
Muito obrigada. Eu preciso desse feedback. Que sem a carinha de vocês fazendo a cara de eu não entendi nada, não rola. Então, bora lá. Todo mundo tá assistindo Big Brother? Ou já assistiu? Eu Não. preciso de uma coisa que todo mundo já tenha visto. Já assisti, mas não tem saco. Tá, deixa eu pensar. Ai, você não sabe se divertir. Isso é chato. É, vamos pensar aqui em alguma coisa que todos vocês já conviveram. Filme da Marvel. Filme da Marvel. Você sabe que o filme da Marvel é um pouco complexo também, né? Porque sempre vai ter alguém dizer que TV Globinho é ótimo, né? Só que tem uma galera aqui que não sabe nem o que é TV Globinho, tá? Então, Põe bora o lá. Big Brother, Acho que põe o todo Big mundo Brother sabe o que é, nele. né? Tá, mas é porque, na verdade, Eu queria. É porque exemplo tem que contar a historinha. Vocês viram ali, do lado de cá? Vocês viram aí a ideia da narrativa? Então vamos lá. Adoro. Adoro usar esse exemplo. Amanda, finge que é novidade. A gente está na sala de aula, beleza? Estamos todos numa sala de aula convencional, como sempre foi. Quando a gente olha pela porta, a gente vai ver uma senhora, assim, de uns 50 anos, mais ou menos, com uma saia muito, muito, muito curta de couro, uma bota que vai até no joelho, um top vermelho, uns brincos, aqueles bem chamativos, assim, sabe? E vocês viram essa moça na porta, todo mundo visualizou? Eu ouço Ousada é ela. Sim, Então, estilo. em algum momento você pensou que ela era mãe de algum dos seus colegas? Pela minha descrição? Parece a minha mãe, Pelo na real, fato, que ele descreveu. Mas eu quero pelo que fato, você vai reprimir as pessoas, porque o comentário delas aqui, ó, eu descrevi foi a Joelma mesmo, viu? Eu só não falei loira para não ser preconceituosa. Mas é mais ou menos isso. Você vai perceber sensorialmente uma coisa, que no caso era a mulher que eu descrevi, e aí você vai fazer uma ideia da coisa. Essa ideia da coisa que você faz, ela vai estar vinculada a uma narrativa e vai estar vinculada a conhecimentos que você já tinha anteriormente ou ideias que você construiu visualmente sobre isso ou aquilo. É muito difícil, por exemplo, se eu descrever para vocês um cara alto, muito musculoso, com barriga tanquinho, vestido de roupa de ginástica, e aí eu pergunto para vocês, que profissão que ele tem? O que vocês me respondem? Ninguém vai falar juiz de direito, tenho certeza. Porque mesmo que a gente perceba a coisa, aquela coisa que a gente percebe, ela leva a gente para uma ideia da coisa e não para a coisa em si. Na hora que você falou, eu pensei na ideia de interpretação, né? Você associar memórias ou coisas do seu passado. Por exemplo, quando você vai ler um livro e o narrador, ele descreve um personagem para você. Se ele não descreve com muitos detalhes, você acaba visualizando, associando a memórias ou outras coisas que você viu. Quando a gente estava falando dessa percepção da coisa, que ela vai associada a uma narrativa, e a Amanda começou a falar de quando você está na literatura e um autor está descrevendo para você um personagem, eu, por exemplo, li a saga Harry Potter, não a saga toda, né? Os primeiros livros do Harry Potter eu li antes de assistir os filmes. Então, a Hermione da minha cabeça, ela é outra. Uma coisa que já não aconteceu, por exemplo, com o Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, eu primeiro assisti o filme, depois li o livro. Então, para mim, é muito difícil desconectar da imagem da Anne Hathaway a personagem que tem no livro, eu visualizo aquilo que eu vi no filme. Porque já me foi dada uma representação visual da coisa em si. E muitas vezes esse processo perceptivo, ele não necessariamente vai passar por uma mediação tão clara. Então, quando a gente volta para cá, aonde eu percebo uma coisa e começo a traçar a partir daí uma ideia, eu estou falando de uma construção de narrativa. Aquilo que a imagem remete a mim nunca é a coisa propriamente dita. É sempre uma construção que passa pelo filtro sensorial, ou seja, aquilo que eu tenho capacidade de ver ou deixar de ver, de ouvir ou deixar de ouvir, de sentir ou deixar de sentir, associado com as experiências anteriores que eu tinha, que me permitem criar uma ideia de coisa, porque eu sempre vou ter informações parciais com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou entrando em contato sensorialmente. Eu vou ter informações parciais que eu vou associar com outras coisas, construindo uma narrativa que vai produzir uma nova ideia. Então, quando a gente está falando de imagem visual, a gente tem alguns caminhos que a gente pode traçar.
O primeiro caminho, a primeira abordagem, ela vai estar vinculada a essa ideia de semelhança. Então, eu começo a perceber naquilo que está na minha frente características que eu já conhecia. E essas características que eu já conhecia me ajudam a encaixotar, colocar na prateleira certa aquilo que está sendo entregue para mim pelos meus sentidos. E aí, essa construção da imagem, ela claramente depende da existência de um sujeito. Mesmo que eu esteja falando do que a gente chama de imagens naturais. Quando você vê uma paisagem, hoje em dia não existe mais, mas quando você vê uma paisagem que não sofreu nenhuma intervenção humana, aquilo ali ganha sentido no observador, naquilo que ele percebe, nas conexões que ele consegue produzir. Então, quando eu estou falando da imagem de uma maneira geral, tem no slide uma frase da Martine Joly, que é uma autora francesa, ou parte do primeiro livro dela, que é a Introdução à Análise da Imagem, está na bibliografia de vocês, disponível no AVA, aonde ela fala justamente que a imagem ela é um objeto segundo. Ela existe em relação a uma outra coisa que ela representa de acordo com algumas leis particulares. Então, quando eu estou diante de uma imagem, essa imagem, ela já é um objeto em segundo plano. Ela existe a partir de uma outra coisa, é quase como uma existência dependente, porque ela vai estar vinculada a uma produção de sentido que vem de um sujeito. Estão conseguindo acompanhar? A imagem, ela existe, mas ela só ganha significado a partir do momento que ela é vista por alguém. Seja essa imagem também fruto da intervenção humana, seja essa imagem o que a gente chama de imagem natural. Então, quando a gente está falando da imagem a partir dessa semelhança, a gente começa a trabalhar aí com pelo menos duas polaridades. Alguém quer comprar ração para o meu cachorro? Acabou de chegar um SMS, sempre assim. Quando a gente está falando dessa imagem, a gente está falando necessariamente de duas polaridades. Uma, que ela é que a gente chama de ordem concreta, de ordem material. Então, eu estou falando de desenho, de pintura, de gravura, de vídeo, de alguma coisa que existe enquanto matéria. E a gente tem uma outra natureza de imagem, que é o que a gente chama de natureza imaterial. É aquela que vai ser fruto da mente humana. Ela não necessariamente tem uma materialidade. O exemplo que a Amanda trouxe dos livros é uma ótima, porque quando você está fazendo uma leitura textual, você começa a imaginar aquelas paisagens, aqueles objetos e aquelas pessoas. Elas não existem no mundo material, elas são uma visualização dentro da sua mente. Essa visualização tem referências concretas de experiências que você já teve e de coisas que você conhece. Mas, ao mesmo tempo, elas não existem no mundo concreto. Então, quando a gente fala de imagem, a gente necessariamente está trabalhando aí com dois polos. Um, que é concreto, que eu posso compartilhar, é, por exemplo, o meu polvo aqui. Eu mostro o polvo para vocês, vocês estão vendo o polvo, ele é uma instância material. Outra é, por exemplo, a imagem do meu cachorro. Meu cachorro ainda não fez nenhuma participação especial nesta disciplina, porque no momento ele está trancado no quarto, mas ele é um shih tzu branco e caramelo. Provavelmente, quem consegue diferenciar a raça de cachorro, que eu já vi que tem um monte de amantes dos animais e de K-pop, vocês conseguem ter uma ideia de como é o meu cachorro, mesmo sem tê-lo visto. Então, o meu polvo, ela é o polo concreto. Eu estou compartilhando com vocês estímulos sensoriais que te permite visualizar esse polvo. E eu tenho o outro polo, que seria a nossa imagem mental, que é o Bartô, que é o meu cachorro que vocês ainda não viram de modo material. Então, essa imagem mental, ela é uma forma de linguagem interna. Ela vai estar constituída dentro da mente humana e ela se apresenta por essa mente humana. Então, ela vai lidar com símbolo e ela vai dar com subjetividade, ela vai dar com memória, ela vai lidar com uma série de questões que são intrasubjetivas. Então, a gente tem autores diferentes dando nomes diferentes para esses polos. Quando a gente traz, por exemplo, essa citação que eu estava meio que me apropriando do Fogaça, a gente está falando de uma constituição simbólica. Quando eu trago para autores, por exemplo, da semiótica, eles vão estar falando de processos intra e intersubjetivos, intra-interno e
onde a gente consegue trocar. Já tem outros autores que vão falar de imagens fabricadas, imagens artificiais e imagens naturais. Então, a gente tem autores diferentes que lidam com essa polaridade da imagem. Uma dimensão, um polo que é concreto, que é compartilhado, que é visível, e um outro polo que vem da imaginação. A Thalia está comentando aqui que geralmente quando fala o nome da minha cachorrinha, ninguém sabe qual é. Até eu dizer uma característica mais marcante da raça dela, o nome da raça. É mais ou menos por aí. A gente tem ideações a respeito de cachorro, a gente tem ideações a respeito de gatos que a gente não conhece, porque a gente se relaciona com outras experiências. Então, essa troca, ela pode se dar através de imagens concretas ou através de imagens que não passam pela visão propriamente dita. É aí que começa um jogo que o Mitchell, que é um autor de história da arte, ele e também autor de cultura visual, ele faz uma diferenciação entre o olho corpóreo e o olho da mente. O olho corpóreo seria esse olho físico que a gente tem, que ele tem uma constituição fisiológica, ele tem células específicas que nos permitem ver este ou aquele detalhe mais ou menos, e esse olho corpóreo, ele é capaz de captar informações visuais, e ele vai se conectar com a outra dimensão que o Mitchell chama de olho da mente, que seria essa nossa capacidade de interpretar as informações. Então, quando eu sou estimulada por uma série de informações luminosas, porque o nosso olho trabalha com luz, ele vai me permitir com que eu associe ao que o Mitchell chama de olho da mente, para que eu possa atribuir significado. Então, a gente tem próximo ao pensamento do Mitchell, o pensamento do Willem Flusser, que é um filósofo, que é um dos primeiros filósofos a trabalhar tanto com uma interpretação filosófica do design e da produção de imagens, quando ele traz que a faculdade operante dessa relação entre o que a gente enxerga e o que a nossa mente interpreta, dizendo que a faculdade operante é a faculdade da imaginação. A imaginação é que possibilita a codificação e a decodificação, que implica na nossa capacidade de compreensão das representações imagéticas. Então, ele está falando essencialmente de que a gente vai trabalhar com diversas dimensões para formar esse significado. Esse gráfico, ele é um gráfico que foi construído pela professora Rafaela Pérez, hoje a Rafaela trabalha na Federal do Mato Grosso do Sul. Ela fez uma reunião, eu acho uma síntese gráfica bem interessante, porque ela conseguiu sintetizar, né, o que a gente trabalha no campo das imagens. A gente tem aí algumas dimensões com as quais a gente lida para produzir as representações visuais. E esses domínios, eles estão conectados. Porque eu tenho um domínio que é do verbal. A nossa sociedade é uma sociedade constituída basicamente em cima da palavra, né? E dessa transmissão de ideia através da verbalização. Então, eu vou ter questão tanto das descrições quanto das metáforas, que a gente aprende, que a gente convive a partir dessas figuras de linguagem. Eu vou ter uma dimensão que ela é perceptível, então ela vai estar atrelada aos meus sentidos. Então, esse vai ter a ver com aparência, vai ter com especificidade, vai ter a ver com aquilo que o ambiente permite que os meus sentidos absorvam. A gente estava com um problema no meu microfone por conta do vento batendo aqui. Isso é uma interferência que abala a percepção de vocês. Vocês podiam estar vendo a imagem, mas está com dificuldade de ouvir o som e não conseguir fazer essas relações, por exemplo. Quando eu posto as nossas aulas no YouTube, eu trabalho com a webcam do computador, eu não tenho uma webcam específica, porque, né, ninguém estava querendo trabalhar desse jeito, mas é o que tem. E aí, a qualidade de imagem cai bastante. E isso é uma interferência no sentido de percepção de vocês. Vocês estarem num ambiente mais calmo, num ambiente mais agitado, tudo são interferências nessa dimensão perceptiva. A gente tem uma dimensão do mental, que diz respeito a sonho, a memória, a fantasia, que são coisas que eu não consigo acessar de vocês. Eu não tenho como ter certeza, vocês podem me contar. Mas aí vocês percebem que esse sonho, essa fantasia, essa memória, ela vem de novo para o verbal, porque você me contou como é que é o seu sonho. Então, eu não estou ali dentro da tua mente. Eu tenho o processo gráfico, que é o
com o que a gente consegue lidar de fato, nós, no caso, que é a fotografia, o desenho, a pintura, a escultura, e eu tenho que entender o processo óptico, que é quando eu pego essa parte perceptiva e trago para aquele sentido que em tese seria o mais próximo das imagens visuais, que é o sentido da visão. Eu preciso entender como é que essa refração de luz funciona, eu preciso entender como é que essas propriedades ópticas, elas vão interferir no perceptivo, que vai se conectar com o verbal, com o mental, através do meio gráfico. Então, a gente tem uma síntese gráfica de todos os, não são todos os domínios, porque estão sempre surgindo domínios novos, gente, isso aí não tem jeito. Isso aí é uma imagem que vai ter que ser revista sempre. Mas aí tem as principais dimensões com as quais a gente trabalharia para chegar na existência dessas representações visuais que a gente chama de imagem. Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Gente, se vocês tiverem dúvida, vão interagindo aí, que é disso que a gente precisa, viu? Então, quando eu estou falando da compreensão dessa essência da imagem, eu preciso entender quais são as combinações que estão disponíveis e quais são as consequências dessas combinações. É o que a gente chama de possibilidades significativas. Eu preciso entender que qualquer imagem, ela vai estar atrelada a algumas convenções e a algumas intenções. Na hora que a gente começou a aula, que eu abri a câmera, a Amanda ficou pegando no meu pé porque ela disse que tá de pijama e eu tô arrumadinha, né? Essa imagem que eu escolhi transmitir para vocês, ela tá atrelada a intenções e a convenções, porque a gente tem todas as convenções de como é que se dá uma aula, como é que seria a postura de um professor, que eu, inserida nesta sociedade que a gente vive, não quero ser tida como a professora malarramprada de vocês, malarrumada, que não teve a capacidade nem de jogar uma água na cara para poder vir dar aula para vocês. Por quê? Porque existe uma série de convenções sociais e uma série de intenções que eu tenho em relação à imagem que eu quero construir com vocês, e aí eu estou falando de uma imagem que é mental, que eu vou alimentar com estímulos visuais. Então, isso diz respeito à escolha da roupa, do óculos, da luz e de tudo mais. Então, vocês conseguem perceber que quando eu apresento para vocês uma imagem, ela vai se iniciar a partir de um atrelamento, de uma conexão com convenções e com intenções já existentes. Então, assim, por mais que a gente vá desconstruindo aos poucos, ou que a gente queira trazer novos significados para determinadas visualidades, isso precisa se construir a partir do entendimento de que, quando aquela informação é entregue para o meu espectador, existem várias possibilidades de significado. E aí, eu preciso entender muito bem com o que eu estou lidando para produzir exatamente o efeito que eu quero de propósito. Dificilmente uma pessoa que escolhe se apresentar de um jeito, sei lá, vamos pensar aqui, Ana Maria Braga fazendo filtro no Instagram de cabelo colorido. E aí? Que intenções teria Ana Maria Braga fazendo um filtro no Instagram de cabelos coloridos? E por que filtros de cabelo colorido nunca pegam no meu Instagram? Isso é uma outra pergunta que eu tenho, mas vocês não vão responder. Eu preciso perguntar, aquele cabelo colorido não é dela? Não é dela, é um filtro maravilhoso e ele não funciona no meu Instagram, nunca tá disponível. Nunca nenhum filtro de cabelo colorido fica disponível. Os de cara de drag queen, todos ficam disponíveis, mas é que eles nunca estão e eu sou super frustrada, porque eu sempre tenho cabelo colorido. Eu acho que o filtro de cabelo colorido só funciona em iPhone. Não sei. É mesmo? Ah, então é pobreza mesmo. Isso aí eu não Por causa do sensor de movimento. Não, nem é só no iPhone, não, mas é em celular mais novos, em geral. Eu também não funciona. Mas meu celular não é muito velho, não. Meu celular não tem nem. Enfim, mas é de pobre, ele não custa mais de R$2.000, então ele não vai funcionar, não vai ter sensor de movimento. Mas, enfim, por que a Ana Maria Braga, de repente, ela simplesmente resolveu fazer um filtro no Instagram de cabelo colorido? Pra quê? Para poder ter uma interação maior com um público diferente do público-alvo dela, geralmente. Pra quê? Para aumentar a quantidade de gente assistindo o programa. E... aumentar o pra quê? Para ganhar dinheiro. Obrigada. Não. Ganhar dinheiro, isso daí é a premissa básica. Isso aí a gente nunca fugiu daí, não. Mas vocês começam a compreender que
um instrumento utilizado para atingir o objetivo A ou B, ele tem uma intencionalidade ali, que vem promover o grupo de K-pop dela. Ana Maria Braga tá com um grupo de K-pop, a gente não estava sabendo. Isso daí para mim é novidade. Ela deve estar patrocinando. Vocês viram um videozinho que viralizou, que é um pessoal assim, tipo da minha idade, fazendo coreografia de K-pop? Achei maravilhoso, uns velhinhos. Quer dizer, né? É bom que a pessoa já se chama de velho. É sério, uns velhinhos assim com cara de mó pai de família barrigudinha, fazendo umas coreografias de K-pop sensacional, super sincronizada, achei maravilhoso. Que doideira. Tá rolando tem mais ou menos uma semana, e eu fico hipnotizada toda vez que entra na minha timeline. Mas, voltando a Ana Maria Braga, se a gente for pensar, a gente tem toda uma concepção de imagem de Ana Maria Braga que parece que não combina muito com o filtro de cabelo lavanda no Instagram. E aquilo ali dificilmente foi solto para a gente de forma ingênua. Ou vai ser para despertar curiosidade, vai ser para despertar engajamento, assim, tem uma série de questões que estão ali envolvidas que passam por possibilidades significativas. O que eu, vendo Ana Maria de cabelo colorido, posso pensar? Posso pensar, essas combinações, essas escolhas que são feitas na construção de imagem, elas vão trazer para nós uma certa impressão de realidade que vai nos permitir gradativamente criar uma conexão de significado com aquela imagem que está sendo entregue para mim. Parece que a gente está falando de um monte de bobagem, mas na verdade a gente está discutindo linguagem. Então, a gente tem uma construção de linguagens, e aí é realmente no plural, linguagens visuais, que elas são resultado de um esforço de abstração das dimensões de espaço e de tempo. Então, a gente vai ter, na bidimensionalidade da pintura e da escrita, uma ideia de tradução. Sim, Shira, foi uma solicitação feita para que te dá uma contemporaneizada nas imagens. Por exemplo, já vamos pegar o exemplo dessa Shira. Essa Shira, em específico, é muito diferente da minha Shira dos anos 80, porque essa tradução imagética, até da narrativa da nova história, ela está ali para entregar para vocês um processo de abstração traduzido por aquela imagem. Porque quando você vê esta Shira da imagem, você, na verdade, está conectando aí uma série de outros significados, que eles só são possíveis porque essa aparência de semelhança que ela te entrega vai despertar em você uma série de conexões narrativas, aonde, lembra da ideia da coisa? A Shira é uma coisa que, quando bate em você, deixa de ser apenas a coisa e passa a ser uma ideia da coisa, atrelada a uma narrativa, atrelada a seus filtros subjetivos e produzindo um novo significado. Então, esse domínio de todas as linguagens, ele é quase que impossível. Mas, na caminhada da construção do visual, seja através das artes visuais, seja através do design, a gente vai estar sempre tentando adquirir um domínio maior por todas essas linguagens. Mas, olha, eu estou vendo vocês discutindo aí que o Jorge jamais saberia que é a Shira. Jorge, sinto muito. Ela tem a coroa da Shira, ela tem o símbolo da Shira, ela é loira, ela tem o uniforme da Shira, não. Pode prestar mais atenção aí que você vai achar. Total. Agora que falaram é a Shira, eu olhei e falei, meu Deus, é a Shira. Mas... Como que eu nunca tinha visto essa Shira, na verdade? Exatamente isso. Então, essa Shira nova, ela tem uma abordagem diferente da Shira dos anos 80, Shira dos anos 80, eu acho, né, dos anos 90, sei lá. Ela tem uma abordagem diferente até em como a história se coloca, porque a gente tem uma necessidade de renovação desses códigos, e algumas representações que a gente tinha há, sei lá, 10, 15 anos atrás, elas não dão conta mais das discussões que essas imagens trazem. Então, a gente precisa passar por esse caminho de abstração, onde novos elementos vão ganhando significado. Eu vi na apresentação da maioria de vocês lá no fórum que quase todo mundo tem algum trânsito por cultura pop japonesa, ou cultura pop oriental, seja por anime, por mangá, seja lá o que for. A gente tem um TCC do curso muito interessante da Mariana Petrovna, que ela faz uma análise gráfica da Sakura Card Captor enquanto projeto de design editorial, que ela compara 3 dimensões. O Sakura original do Japão,
O Dante foi assistir a banca, não foi, Dante? Tenho quase certeza de ter te visto lá. Então, ela analisa o mangá original, produzido no Japão. Ela analisa a primeira versão do mangá publicada no Brasil e ela analisa a publicação em comemoração aos 10 anos. Então, é o mesmo mangá em tese, porque é a mesma história, os mesmos personagens. Imagino que Sakura Card Captors todos vocês devem ter conhecido, só que no Brasil ela chegou primeiro como um anime, que passava na Globo. Aí o Kita adorava, mas ela analisou o projeto gráfico editorial. Então, ela aponta no trabalho dela, Petrovna, que quando foi lançado no Brasil, acho que agora já fazem 12 anos, o Sakura, as pessoas não dominavam a linguagem do mangá. Tanto é que se você pegar um mangá que foi publicado há 10 anos atrás e você abre ele no sentido ocidental, você vai ter uma página te dizendo: ei, peraí, você tem que começar do final, e nananã. Porque era uma novidade. Era um código que a gente não dominava. Fazia parte de uma estrutura de linguagem para a transmissão daquela narrativa que até então era novidade, então ela precisava ser ensinada. Hoje em dia, tem determinadas opções de tradução, de onomatopeia, de representação, que a língua portuguesa ela tem uma estrutura muito diferente do japonês, da língua japonesa, né, no caso, que quando o mangá da Sakura foi lançado, não dava para você ter aquelas camadas na versão brasileira do mangá, porque ninguém ia entender. Já na edição de 10 anos, que a gente passou por toda uma escolarização de vocês, fãs de mangá e anime, que permitem que determinadas representações visuais, representações gráficas que dão vazão a ideias da narrativa possam estar presentes nessa nova versão. Então, quando eu falo desse entendimento de linguagem, desse domínio, é porque a gente passa por um processo de lógica para entender aquilo que está sendo apresentado para a gente visualmente e atribuir significados determinados. Porque, quer queira, quer não, a gente está falando de um processo de comunicação. E é quase consenso entre os autores, pouquíssimos vão sair disso daí, que a imagem ela vai se realizar no espectador. Então, tá. Como eu estava falando para vocês, a gente vem com... Fala, Luana. É que você estava falando da linguagem, aí eu estava pensando se a linguagem tipo, da She-Ra mudou porque o objetivo mudou. A She-Ra antiga era basicamente para vender boneco. Todas as personagens tinham exatamente o mesmo design, que aí você podia fazer a mesma boneca e botar roupa diferente. E essa queria vender a história, por isso que a linguagem teve que mudar também. E se eu te contar que a She-Ra original, ela não tinha essa ideia de vender boneco, porque essa ideia de vender boneco é uma ideia que ela vai ser importada do Japão. Essa ideia do action figure e dentro da comunicação... Você quebrou meu chão. Quebrei, desculpa, mas se você quiser, a gente finge que tá tudo bem. Mas o que acontece? A gente tem na história da animação uma produção que está sempre muito ligada à economia mesmo. Eu não sei se você é muito novinha para lembrar disso, mas se você pegar desenhos como da Hanna-Barbera, da She-Ra, do He-Man, você vai ver que a animação inteira ela tem takes que se repetem absolutamente todas as vezes. Isso foi uma construção que ela foi nascendo justamente para economizar dinheiro. Então, você tinha uma construção narrativa nessa linguagem de animação, que eram de pequenos sketches. Então, você tinha uma estrutura narrativa que se repetia muitas vezes. E aí, para você não fazer uma animação complexa, porque ainda era tudo, a gente está falando de desenho à mão, não tinha animação por computação. E aí você repetia determinados frames, você mudava o cenário, você pode ver, você vê muito isso nos desenhos da Hanna-Barbera. Você tem sempre a mesma animação em fundos diferentes. A própria She-Ra, quando ela tira a espada e ela se transforma da princesa lá, irmã do He-Man, para ser She-Ra, ela é sempre o mesmo desenho. E aí, você não tinha essa expectativa nas produções americanas de uma venda atrelada com pós-produtos. Esses pós-produtos, eles vão nascer a partir dos mega do Japão. Quando você tem... Pior que tudo que eu penso que eu vou falar para vocês não viveram. Tipo Changeman, Flashman, vocês já são muito Power Rangers já. Esses bonequinhos que eram vendidos anteriormente eram algumas fábricas no Japão que já vinham com essa ideia de não é que existia o boneco e aí fizeram animação para vender o boneco. Tem na Netflix
uma série que acho que são os melhores brinquedos, os brinquedos mais marcantes da década, que conta essa história direitinho. Eu vou procurar e aí eu coloco lá no fórum pra gente, depois para quem quiser dar uma olhada. Mas você está certa sim quando você fala que o objetivo mudou. Não só o objetivo da animação, mas o objetivo de comunicação dessa animação. Porque não só de público, eu tô falando de objetivo da comunicação mesmo, a mensagem que o desenho She-Ra transmitia. Porque eu sou uma criança da geração Xuxa completamente, eu assistia She-Ra todos os dias, e se você me perguntar qual é a mensagem da She-Ra, eu não sei te dizer. Não sei. Era ser musculosa, esconder que tem superpoderes? Eu não sei, eu não consigo te dizer qual era a mensagem da She-Ra. Agora, se eu perguntar pra Luana, qual que é a mensagem? Você assiste, né, Luana? Eu tô partindo desse princípio. Assisti 2 vezes, uma sozinha e uma forçando a minha amiga. E qual é a mensagem da She-Ra atual? Aceitação de diversidade, se for pra, tipo, como é o nome, resumir o máximo possível. Resumindo numa frase, seria isso. É diversidade. Todas as personagens. Então, você tem um objetivo de comunicação aí. Você quer que quem assista saia de lá com esta mensagem de aceitação da diversidade. E ela vem muito em resposta ao sucesso que a gente teve em Steve Universe e outras animações que também lidam com essa temática. Porque, para a minha geração, era muito complicado você dirigir. Primeiro, se a gente for falar da She-Ra original, desenhos até os anos 80 e 90, no mundo ocidental, eles eram considerados coisa de criança. E criança, você não discute sexualidade, você não discute diversidade. Então, eram temas que não fariam sentido para aquela sociedade, naquele contexto, apresentarem. Quando você traz para hoje, não é difícil você pensar num adolescente jovem adulto assistindo animações. E aí essas animações, elas têm que dar voz às demandas que estão vindo para aquela geração, para aquele tipo de público, entendeu? Então você estabelece uma expectativa de conexão, de transmissão de mensagem que é diferente. Porque este adolescente, jovem adulto de hoje, ele além de estar disposto a discutir o assunto que está sendo trazido nessas animações, ele também domina o código. Ele consegue entender, ele consegue projetar, entendeu? Então, a gente tem toda uma construção que passa pela imagem e que aí retoma para isso que está aí no slide. A imagem ela vai se realizar no espectador. Quem observa, quem entra em contato com as imagens, é o responsável por dar a elas significado, conectando com as suas referências. É muito bom quando a gente começa a falar disso e tem a oportunidade de revisitar animações, filmes, novelas, essas representações imagéticas que são mais antigas. Porque tem algumas coisas que não envelheceram bem. Que você pensa assim, gente, como é que eu gostava disso? Como é que eu não vi esse e aquele problema? Porque as referências eram outras. As tuas experiências eram outras. E aí, o repertório que a gente tem, ele vai influenciar no significado que a gente dá às coisas que a gente percebe. Vou contar de um episódio bastante recente, não é dizer, ai meu Deus, quando eu era. Não, tô falando de poucos anos atrás. Não sei se vocês viram que mudou uma novela das 18 horas. Está passando uma novela que ela passou, ela não tem muito tempo, não, ela não tem nem 10 anos. E aí eu tava conversando com um amigo meu que a gente adora essa novela, achava ela sensacional, porque o texto é muito bom, é todo muito, muito humano, ai que legal que vai reprisar, nanana. Fomos assistir e caiu a ficha que naquela novela só tem gente branca. Todos os personagens da novela são brancos. Aí nosso mundo caiu, né? Porque a gente achava a novela sensacional, porque quando a novela passou, as discussões raciais, elas não estavam tão avançadas, e olha que a gente está bem atrasado, elas não estavam no ponto que elas estão agora. Então, quando a gente assistiu a novela, quando ela passou na primeira versão, nunca saltou aos nossos olhos perceber que não existiam pessoas negras na novela. Então, a gente achava a novela sensacional. Então, Friends também é isso. Friends, sim, por favor, não. Quer dizer, podem me odiar que eu não ligo. Mas Friends é um seriado que nunca me capturou, porque eu nunca entendi como é que aquelas pessoas sem emprego sustentavam aquele apartamento daquele tamanho em Nova York. Então, pra mim, eu já não. Total. Professora, eu fui começar por recomendação. Peraí, foi a internet que ficou ou... Peraí.
Eu não entendi o que ela falou. O que eu falei ou o que a Amanda falou? Eu entendi o que você falou, Eu porque a nunca minha internet assisti me trollou, eu Friends, acho. eu nunca assisti Friends e me conectei, porque para mim nunca fez sentido aquelas pessoas sem emprego conseguirem pagar os apartamentos daquele tamanho que eles pagavam em Nova York, gente. Um aluguel no apartamento Mas daquele eles tinham não. emprego, professora. Eles não tinham emprego. Basicamente, eles não tinham emprego. A Algumas Rachel partes vem deles tinham. fugida de um casamento e vai ser vendedora. No final, lá para a sexta, sétima temporada, vai virar alguma coisa razoável. A única pessoa que tinha emprego era o Chandler, que era um emprego que a gente não sabia o que era, só que dava dinheiro, ele era publicitário, e o Ross. E o Ross era professor, gente. Professor não tem dinheiro para pagar um apartamento daquele nem dando aula na Colômbia. Não tem condição. Mas é mais ou Pode menos. sonhar, professora. A gente pode sonhar. Sua internet A me gente trollou. pode sonhar. Então, mas é a questão de. Eu tô olhando aqui porque tem uma expressão, quando você vai entrar em contato com qualquer estrutura narrativa, que é o tal do pacto de verossimilhança. Se você for assistir aquilo, para você aproveitar Friends, para você poder aproveitar os filmes da Marvel, uma novela, você tem que estar disposto a acreditar naquilo que eles estão te contando. Se você não conseguir estabelecer esse pacto, beleza, eu vou acreditar em você, continua. Você não consegue chegar nos lugares de significação que a obra está te propondo. Então, eu não consigo estabelecer um pacto de verossimilhança com o Friends, porque fica me saltando nos olhos. Gente, pelo amor de Deus, esse povo não tem dinheiro para fazer isso, não. Esse povo nem trabalha. Sabe? Quando eu comecei a assistir erros de gravação, isso acabou com todas as experiências de assistir séries, assistir filmes para mim, porque toda vez eu estou assistindo e imaginando como deve ter sido nos bastidores naquele momento fazer aquilo. Por exemplo, eu vejo um personagem num momento super emocionante, chorando, e eu fico pensando, no que será que o ator pensou para chorar desse jeito, nesse momento? Porque eu não consigo entrar direito, sabe, Isso é horrível, porque aí você perde toda essa questão da experiência. É igual quem é muito fã de alguma coisa que vai assistir. Eu sou uma pessoa que passou a adolescência com Tobey Maguire, que eu meu Deus do céu, como eu queria morrer assistindo aquilo. Justamente por isso, você tem toda uma questão de expectativas e de referências que você vai para aquela obra, esperando que essas referências sejam respondidas, você vai com uma intenção ali que você não encontra de volta, então você não consegue estabelecer esse pacto com a obra. E aí, voltando para o nosso assunto, a gente precisa entender que essas imagens são justamente essa forma de comunicação. Elas vão trazer para a gente uma série de elementos que foram escolhidas por um terceiro, né? Elas vão trazer para a gente esses elementos na expectativa de que a gente ordene esses elementos tal qual eles viram. E aí a gente estabeleça com eles um entendimento mais ou menos programado. É o que nós, enquanto designers, enquanto criadores, ilustradores, quem constrói essas imagens, a gente tem uma expectativa. É a história do bolinho que eu já contei para vocês, né, na última aula. Quem não viu, perdeu. Eu falando que a gente fez uma embalagem de bolinho que o dono do bolinho achou que o bolinho estava fazendo cocô. Porque chocolate e cocô tem a mesma cor. A gente fez uma escolha de elementos na expectativa de que quem visse aqueles elementos chegassem no ponto X. Mas os elementos que eu entreguei para eles levaram ele para outro canto, e isso é sempre problemático. Vocês vão ver muito isso acontecendo hoje em dia que vocês têm as redes sociais para você ter uma reação mais rápida. Porque antigamente grava uma conversa assim, tipo, você viu que ridículo? Hoje, essa conversa ela é reverberada para todos os cantos. Mas, essencialmente, quando a gente constrói visualmente alguma coisa, quando a gente escolhe esse ou aquele elemento para formar uma imagem material, concreta, que outro interlocutor possa percebê-la, a gente está querendo estabelecer uma comunicação com esse outro interlocutor. E aí eu trago para vocês um trecho do Bruno Munari. O Bruno Munari, ele é um autor clássico no design, principalmente na área de design gráfico. Ele é um italiano e ele tem muitas obras que são usadas até hoje. Eu tenho um pouco de birra da parte de metodologia do Bruno Munari, mas eu vou deixar isso para quando vocês estiverem fazendo a introdução
fazendo metodologia de projeto, que aí a Ju Donato, ela detona o Bruno Munari para vocês com muito mais propriedade que eu. Mas ele tem contribuições muito importantes no pensamento a respeito de imagens. No slide aí vocês vão ver que ele traz para a gente que a comunicação visual é um tema vasto, que vai desde o desenho, fotografia, a plástica, ao cinema, das formas abstratas às reais, das imagens estéticas às imagens em movimento, das imagens simples às imagens complexas. Então, o Munari está falando para a gente dessa amplitude que a gente tem de possibilidade na construção imagética e, sobretudo, que essa complexidade de elementos e essa amplitude de significações, elas são usadas para funções comunicativas específicas. A gente constrói a imagem de maneira que ela exerça um efeito sobre o observador. A ideia de qualquer pessoa que produz uma imagem é que esse observador, de alguma maneira, estabeleça uma conexão com ela, produza um significado. No nosso caso, esse significado ele não vai ser sem propósito. Nós geralmente temos objetivos curtos. A gente não tem. Quando eu falo objetivos curtos, gente, como é que eu vou explicar? Se a gente estiver, por exemplo, falando do campo da obra de arte, um artista plástico, que se pretende artista, quando ele faz uma construção visual para apresentar para um público, normalmente ele tem objetivos mais amplos, mais extensos, de despertar determinadas discussões que elas não vão se resolver assim. Não tem uma função pragmática. Ele não quer que a pessoa veja a obra de arte dele e, sei lá, o Banks. Todo mundo conhece Banks? Um artista de rua, que ninguém sabe exatamente a identidade dele. Eu vou digitar o nome dele, porque, né, a minha pronúncia é maravilhosa. Banks. Acho que é assim. Aí a pessoa lembra que não sabe digitar Banksy. O que ela vai fazer? Ela vai procurar no Google Banksy. Então, falou corta aí. Banks, que é normal, gente. É normal. Tia Dani tem uma dicção maravilhosa, dependendo do dia. Se ela tiver tido uma crise de tosse, então... Aí eu já vou jogar para vocês logo o link da Wikipédia. Gente, Wikipédia, vocês... Bom, muitos de vocês estão entrando na faculdade agora, estão no seu primeiro curso. Então, sempre que vocês forem fazer uma pesquisa, vocês têm que lembrar de uma coisa. A Wikipédia é um ótimo começo, tá? Porque ela é um espaço aberto, todas as pessoas podem alterar, e por isso que ela é maravilhosa, porque você vai ter verbete lá sobre praticamente tudo. Só que ela é um começo, e aí vocês vão ver que quando vocês procuram na Wikipédia, ela tem referências de outros lugares. Então, assim, para um texto científico, para uma pesquisa da faculdade, ela pode ser seu ponto de partida para te dar pista de outros lugares para buscar. Ou para o tipo de coisa que eu quero de vocês agora. Quem não sabe da existência desse artista, possa clicar e dar uma olhada. O Banksy, ele tem uma obra, ele é um artista de rua, e ele tem uma obra de ativismo político. Então, ele quer despertar em quem observa aquela obra um pensamento crítico sobre a realidade política que nos cerca. Mas você dizer que o Banksy quer que você, sei lá, bota fogo numa agência do Itaú, você pode querer botar, ele pode conseguir despertar em você, pode, mas você acusar o Banksy de que você vai quebrar uma vidraça no Itaú e vai dizer que foi ele que mandou, você não vai poder. Então, quando eu digo que uma obra de arte, ela tem essa proposição mais ampla, ela não tem um objetivo pragmático imediato na maioria dos casos. No design, isso já é diferente. A gente costuma ter objetivos pragmáticos. No design, na publicidade, em algumas outras produções mais diretas. Por exemplo, quando você vai desenhar uma animação, a She-Ra, que a gente estava falando agora há pouco, ela tem construções, ela tem escolhas que precisam dar espaço para que a narrativa ocorra. Então, a ilustração ela está associada com uma sucessão de fatos que vai ser apresentado, porque é esse fio narrativo que nos prende por tanto tempo com a série. Então, a intencionalidade de uma imagem, a função comunicativa, ela precisa exercer um efeito em quem está observando. Em alguns casos, esse efeito pode ser a longo prazo, sem uma necessidade de uma reação imediata ou pragmática, mas em alguns outros casos ele demanda assim. Sabe aquela coisa de quando você escreve "não bata numa porta"? Escrever "não bata numa porta" é uma informação visual, concordo? Ela passa pelo código verbal, mas ela tem um desenho de letra. Escrever "não bata numa porta" tem uma função pragmática imediata, que é que as pessoas não batam na porta da porta. Entenderam a diferença? Agora, quando eu faço uma obra de arte, eu não tenho necessariamente essa necessidade que as pessoas não batam na porta. Bom,
Então, se a gente for pela ideia do Bruno Munari, que a gente tem toda uma coisa gigantesca quando você está discutindo imagem, a gente precisa falar dessa amplitude e dessa intencionalidade. E para isso, a gente vai acabar trabalhando com mais autores. Vocês vão perceber que nos slides que a gente tem nessa aula, tem vários autores. Sempre tem um autor com uma data. Eu recomendo para as pessoas que estão começando a trabalhar com design, a trabalhar com imagem, que façam anotações, mesmo que você assista o nosso vídeo depois, dando pausa e tal. Os nossos vídeos, eu acredito que eu sempre vou conseguir disponibilizar para vocês mais tardar na manhã de sábado, porque tem que editar e tem que renderizar, e meu computador é uma carrocinha para renderizar, mas sempre teremos muitos autores. Tudo que vocês estão vendo no slide é um resumo, é uma esquematização para facilitar o nosso diálogo. Mas os autores, algumas dessas obras, a gente tem os trechos disponíveis no AVO para vocês lerem, e outras vai depender que vocês corram lá atrás. A universidade é isso, fazer faculdade é você receber uma carrada de informações, capturar algumas para poder correr atrás. Nem sempre eu vou conseguir entregar, nem sempre não, nunca eu vou conseguir entregar para vocês tudo de bandeja. Então, até agora a gente já falou da Martine Joly, a gente já falou do Willem Flusser, a gente já falou, acho que do Fogaça, a gente já falou do Mitchell, agora a gente já falou do Bruno Munari. Até agora, a gente tem 1 hora de aula, a gente já falou de 5 autores. São obras muito vastas e vai depender muito da intenção de vocês. Mas aproveita que vocês são jovens e que a internet está aí para isso e leiam bastante. Porque a partir do momento que descortina para vocês todos esses autores, vocês começam a sozinhos fazer determinadas conexões, a coisa fica muito mais divertida, tá? Posso garantir. Voltando à ideia dos modos de representação e dessa amplitude, dessas intencionalidades, a gente vai ter diferentes funções e distintas alternativas de interpretação. Então, eu tenho uma gama de possibilidades muito grandes que ela vai sair da denotação, que é aquele significado literal que uma imagem pode ter, e ela vai variar até a conotação, que seriam os significados associados que eu vou atribuir para aquelas imagens e que são o quê? Subjetivos. A imagem só acontece no outro. Então, enquanto produtor de imagem, eu tenho uma série de intencionalidades, mas tudo aquilo que eu imagino, que eu intento, que eu tenho a intenção, só vai acontecer quando o outro, que domina o código que eu estou usando, seja capaz de interpretar e fazer referência entre aquilo que eu estou entregando enquanto imagem e a significação que eu, produtor de imagem, queria despertar. Então, eu preciso entender que existe uma natureza na linguagem visual que vai fazer uma correspondência entre aquilo que eu estou entregando, que a gente está chamando aqui de informações pictóricas, ou seja, aquilo, né, que é pintado, que eu consigo ver, e aquilo que essas imagens pictóricas estão se referindo. Vou voltar aqui de novo para o meu banner aqui atrás, do Rafa. Todo mundo reconhece nele um bicho? Todo mundo consegue ver nele um polvo? Antes de você falar que era um polvo, eu não tinha não identificado, e depois fixou na minha cabeça. Pois é, aí tudo bem que ele é um polvo que só tem 5 patas, né? Porque ele fez dread com as outras 3. Mas então, polvos não são assim. A galera que é de Maceió já deve ter visto polvo, né? Então, ele não é uma água-viva, porque tem água-viva também, mas a água-viva vem daqui a um semestre, se a gente continuar nesse sistema remoto. Pois bem, este polvo, ele não parece um polvo de verdade, ele pode lembrar uma água-viva, ele pode lembrar outra criatura. Esses bichos não têm sorriso, não têm olhos, como esses que lembram de cartoon, que por sua vez representam uma referência humana. Então, assim, ele não é um objeto real, mas de alguma maneira ele pode remeter a um objeto real ou não. Por quê? Porque vocês, observadores, a gente vai fazer determinadas associações que vão nos levar a uma tomada de decisão ou não. No design, normalmente a gente quer uma tomada de decisão, mas na produção imagética não necessariamente. Então, alguns autores, eles vão falar que essa visualidade toda que os autores, eles entregam, elas podem ser classificadas de acordo com
uma série de questões. Elas podem ser classificadas de acordo com a intenção do produtor, elas podem ser classificadas pelo conteúdo, pela execução, formato, contexto, a função, o meio onde foi produzido. E essa mesma imagem, ela pode ser classificada por diferentes modos, vai depender do quê? Do critério aplicado em cada caso. E aí, a gente precisa entender que os códigos vão variar de cultura para cultura. E os significados vão estar construídos em cima dessas expectativas de uma cultura ou outra cultura, de um tempo ou outro tempo. A gente tem aí uma observação que é: a discussão sobre as imagens e sobre a representação é, na verdade, uma discussão sobre o problema do conteúdo semântico da representação visual, dos significados propostos pela imagem. É uma observação. Então, quando eu estou falando do que uma imagem significa e do que é uma representação, eu estou discutindo o que as pessoas são capazes de entender. O que aquela imagem pode significar. Então, a gente discute a imagem porque a gente sempre vai ter uma intencionalidade em agregar determinados elementos e apresentar a um espectador. Esse espectador, ele tem um repertório ali construído, e esse repertório do espectador vai permitir que ele, ao perceber aquela imagem, construa uma ideia da coisa que ele viu, atrelada a uma narrativa e produza um novo significado. Então, a gente volta lá para aquele nosso primeiro conjunto de slides. A imagem, ela lida com muitos campos diferentes, mas ela só acontece no espectador. Essa imagem, ela pode estar trabalhando com dois polos diferentes, um que é material, que é palpável e visível, muito provavelmente, e ela tem um polo que ele é um polo da imaginação, que não necessariamente passa por enxergar alguma coisa. E quando a gente tem essa dimensão, a gente está lidando aí com duas instâncias. Um olho que é do corpo, que é aquele que vai ser estimulado pela luz e vai produzir uma imagem, e eu vou ter um olho mental, que é quem vai produzir essas associações que me permitem significar ou não. Até aqui deu para acompanhar o nosso resuminho básico do que pode ser uma imagem? Porque aí eu vou introduzir para vocês o pensamento de alguns autores em específico. Pode ser? Deu sim. Então, bora lá. O primeiro autor com quem a gente vai conversar é o Monsieur Jacques Salmon. O Jacques Salmon, ele é um autor basicamente de cinema, mas quase todo mundo da Sorbonne que trabalha com cinema tem muitas contribuições teóricas para o campo das imagens de uma maneira geral. Ele tem um livro que chama justamente A Imagem, e ele está disponível para vocês lerem, e como uma das atividades assíncronas dessa semana, tem um trecho, é a parte 2 do livro dele, que é a parte do espectador, que vocês precisam ler e comentar no fórum depois. Porque vocês precisam começar a entrar em contato com essas teorias, que às vezes são um pouco mais densas do que alguns de vocês estejam acostumados, mas precisa começar, gente, não tem jeito. Lê uma vez, lê duas vezes, grifa aquilo que é importante, nem que seja anotando ou marcando no PDF lá aquilo que você achar mais interessante. Fala das coisas que vocês não entenderam para que a gente possa discutir, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de todo mundo, e aí a gente dá uma corridinha lá no fórum e explica. Bom, o que a gente vai trazer do Jacques Salmon para a discussão? Ele está sempre falando que a imagem é a imagem que vai fazer uma mediação entre o espectador e a realidade. E esse espectador, ele vai se vincular à imagem a partir de uma relação simbólica. Então, no pensamento do Salmon, a imagem, ela vai sempre fazer com que você se vincule simbolicamente a algum significado. E aí, ele está falando de uma relação que vai despertar em você, espectador, algumas conexões. E essas conexões, elas não necessariamente são do campo do factual. Se eu falar para vocês, por exemplo, nome de novela, Amor de Mãe. Falar em amor de mãe vai despertar em cada um de vocês uma espécie de significado simbólico, porque vai passar pela experiência que cada um de vocês tem. Tem gente que tem uma relação fantástica com a mãe, é um lugar de amor de mãe. Tem gente que nem teve mãe por perto, ou essa figura materna, é um outro lugar de amor de mãe. Tem gente que tem uma ideação de como serei eu quando serei mãe, então é outro lugar de mãe. Então,
só de falar amor de mãe, que é uma frase, vai levar para vocês para lugares. Isso eu estou falando de uma coisa que a linguagem, ela tem algumas barreiras que a imagem não tem, porque ela é literal. Eu estou falando amor de mãe, essas palavras já têm semanticamente alguns significados para todos vocês. Quando eu trouxer isso para a imagem, que a imagem fizer essa mediação entre o espectador e a realidade, eu vou estar lidando com coisas que são mais etéreas, com significados que são mais abertos. Bom, além dessa questão do modo como a gente entra em contato com as imagens, o Jacques Salmon, ele fala que a gente trabalha com 3 modos. E aí eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque eu começo com os 3 modos do Jacques Salmon e vou traçando paralelos para outros autores. Porque a maioria desses autores, ao lidar com esse entendimento do que é a imagem, eles passam em lugares muito próximos, mas eles dão nomes diferentes e sempre mudam uma coisinha ou outra, porque são pensamentos de autores diferentes. Mas se a gente pegar a essência desse construir de imagem, dos modos de imagem, da maneira como a imagem produz significação, fica mais fácil para a gente apostar mais nas nossas escolhas para produzir um significado específico, beleza? Então vamos lá. Os modos do Jacques Salmon são 3: o modo simbólico, o modo epistêmico e o modo estético. Vocês conhecem essas palavras? Simbólico, epistêmico e estético? Joga aí no chat para mim. Então, vamos começar então com o modo estético. Pode ser? Quando eu estou falando de modo estético, eu estou falando de um modo que vai despertar no meu observador sensações. Lembra que eu estava combinando com vocês que quando a gente falar estético nessa disciplina, eu sempre vou estar me referindo a um ramo da filosofia e não vou estar falando de beleza? Então, esse modo estético é uma dimensão da imagem que vai despertar na gente algumas sensações. E essas sensações, elas vão ser, transmitidas pelos sentidos e vão nos despertar coisinhas. Um outro modo que o Jacques Salmon nos traz é o modo epistêmico. Esse modo epistêmico, ele vai estar mais vinculado a uma capacidade de racionalização daquilo, aonde o meu cérebro, quase que de maneira automática, ele vai fazendo conexões. Tal cor, tal formato, significa isso, significa aquilo. E aí eu construo, a partir da racionalidade, uma interpretação daquela imagem. E eu tenho um modo simbólico. Esse modo simbólico é quando aquilo que eu percebi, que me despertou sensações, e que eu produzi uma racionalização em cima dele, ele também vai fazer com que eu vá além daquilo que a imagem entrega e chegue numa significação. A gente já tem um outro autor, que é o Arnheim, ele tem um livro chamado Arte e Percepção Visual. É um livro bastante denso, grande, extenso mesmo, aonde ele fala sobre os aspectos perceptivos. O Arnheim, ele fala muito das questões do sistema visual, de como é que essa formação de imagem se dá no cérebro. É um livro interessante, mas é um livro um pouco mais denso. Eu li ele no primeiro ano de faculdade, achei um saco, mas depois quando você revisita, você lê, não, o livro realmente é bom, mas precisa de uma certa paciência e maturidade de leitura para você alcançar as proposições ali do Arnheim. O Arnheim, ele fala que, muito próximo desses modos que o Salmon traz, as imagens, elas possuem o que ele chama de valor. E aí ele chama valor de representação, um valor de símbolo e um valor de signo. O valor de representação é aquele valor que você consegue conectar aquilo que você está vendo com uma coisa que você já conhece. Por exemplo, isso daqui é o quê que eu estou segurando na minha mão? Preto. É um copo. É um copo para mim, na minha dimensão física. Para vocês estão vendo uma imagem de uma coisa que se assemelha a algo que vocês já conhecem e parece um copo. Então, ele tem para vocês um valor de representação. Para quem já é aluno do curso mais antigo, deixa eu ver, acho que... Eu não lembro se a Thalia ainda estava em Maceió quando a gente fez a última via, a Amanda ainda está por aí. Talvez alguns de vocês conheçam. Esse aqui é um copo de um evento que a gente fazia, que era a nossa semana de design, a Avia. Quem reconhece a marca da Avia, dá a esse copo um valor que também é simbólico, porque ele remete a um evento. O evento não existe enquanto imagem, ele existe enquanto memória, enquanto sensação. Então, ele tem um valor de representação para quem sabe que é um copo,
E ele tem um valor de símbolo para quem sabe o que é a via quando lê a via aqui no copo. E ele vai ter um outro valor de signo se a gente for aprofundar. Um copo ele traz um líquido, e esse líquido pode matar a sede, blá, 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 a gente vai mais longe nessas significações, que é mais ou menos o que o Omon propõe, só que com nomes diferentes. Então, quando a gente está trabalhando com essa ideia de como é que a imagem ativa em você determinadas sensações, a gente volta para um outro autor, que a gente já falou dele tanto na aula passada quanto nessa aula, que é o Ernest Gombrich, que é um autor de história da arte. O Gombrich, ele trabalha com a ideia que quando a gente entra em contato com a imagem, a gente trabalha com uma dicotomia que está entre o reconhecimento e a rememoração. E que existe uma diferença entre reconhecer e rememorar. Vamos ao meu exemplo clássico. Estamos andando numa rua escura em Maceió. Todo mundo me acompanha? Beleza. E aí eu estou lá andando numa rua bastante estreita, bastante escura, e escuto o barulho de uma moto atrás de mim. O que pode ser isso? E aí, Alex, o que é isso? Acabou. O que vai acontecer? Um assalto. Quem aqui já foi assaltado nessa condição? É bom ficar em casa mesmo, hein, Alana? Quem é que já passou por um assalto nessa condição? No caso da Alana, do Bruno, da Luana, gente, que rua é essa que vocês andam assaltando, meu Deus? No caso de Alana, Bruno, Luana, todas essas pessoas estão passando por uma rememoração. Porque isso que eu acabei de descrever, que no meu caso, eu nunca fui assaltada desse jeito. Nunca. Tipo, andando numa rua escura, vem uma moto atrás de mim, eu nunca fui assaltada. Mas eu reconheço a situação, porque eu conheço a narrativa de outras pessoas. No meu caso, a sensação dessa cena, a descrição dessa cena, é uma descrição de reconhecimento. No caso das pessoas que já foram assaltadas desse jeito, é uma situação de rememoração. São instâncias diferentes que podem ser, por exemplo, despertadas por uma imagem. Quando você assiste um filme e esse filme tem um grande reencontro, se você já passou por um grande reencontro, você rememora. Se você apenas está assistindo um reencontro, você nunca passou por aquilo, mas você consegue entender com o que aquilo se conecta, os significados que desperta, trata-se de reconhecimento. Conseguem entender a diferença? Sou privilegiada. E ainda te digo mais, meus pais votaram certo. Não tenho problemas, eles não estão saindo de casa na pandemia. Olha como eu sou privilegiada, me inveja. Quer trocar de vida comigo? Não, quero não. Você já foi assaltada, Deus me livre. Então, galera, a gente tem esses dois processos quando a gente está diante de uma imagem. Falo muito para vocês de exemplo de filme, porque a gente está mais mergulhado numa cultura audiovisual do que numa cultura só visual. Mas a gente pode ter esse mesmo tipo de apreciação nas obras de arte propriamente ditas. Se você pegar obras de arte clássica, muita coisa ali vai despertar sensações e sentimentos de coisas que vocês não viveram, mas vocês são capazes de reconhecer justamente por conta dessa narrativa e de como essa imagem foi entregue. Meu Deus, Luana, eu acho que você precisa fazer um treinamento comigo, menina, onde é que você anda por aí que você foi assaltada 9 vezes? Infelizmente, eu moro num bairro muito da hora. Menina, que difícil. Não quero trocar de vida, não, mas te ofereceria a minha, se eu pudesse. Se não fosse troca, fosse uma divisão, entendeu? Eu te dava a minha vida, assim, pra você não ser mais assaltada. Trocar, não tô disposta. É na hora de se mudar, né? Menina, mas às vezes se mudar não é uma opção, Alana. Não faz. É tipo assim, eu reclamar da vida e você falar assim, tá na hora de deixar de ser brasileira, né? Não estamos podendo, ninguém tá aceitando a gente fora daqui, amiga. Então, temos que segurar essa onda. Mas é muito traumático. Vocês estão vendo como é que vocês se conectam? Tem alguém dessas 37 pessoas conectadas, além de mim, que nunca foi assaltado? Eu nunca fui assaltado. Então, toda essa galera que tá subindo assim, vocês conseguem perceber como é que a gente se conecta com a Luana, com essa declaração de que ela foi assaltada uma carrada de vezes e que é uma situação horrível, mesmo sem ter vivenciado?
Esse processo de conexão, de empatia, ele pode ser despertado, por exemplo, por construções imagéticas. Essa narrativa da Luana de ter sido assaltada, essa construção de narrativa, ela pode entrar naquele campo. Lembra que a gente estava falando dos polos diferentes, um que é material e o outro que se dá na imaginação? Essa nossa conexão com a história da Luana, sem saber os detalhes, ela é um processo de imaginação. Então, passo aí por formulações de imagem que estão naquele segundo polo, que é um polo que não é concreto. Sacaram? O que a Wilane falou que eu perdi? Nossa, você até apanhou, menina. Não, vamos mudar de assunto. Vamos falar de tomar sorvete. Eu não tô com vontade de tomar sorvete, acho que sorvete vai ser mais legal. Sorvete todo mundo já tomou? Então, quando eu falar de sorvete, todo mundo vai estar na... Ah, Natan, que sacanagem falar que tava tomando sorvete agora. Judiação. Sofrimento. É, porque ele mandou logo pra mim, pra fazer inveja. Sacanagem. Se mandar foto no grupo, eu acho que era motivo de banir a pessoa do grupo, mandar foto de sorvete. Mas, enfim, quando eu falo de sorvete e calor, para todo mundo da lista, aparentemente, eu estou falando de rememoração. Quando eu falo de neve, no meu caso, é reconhecimento, porque só conheço a neve do meu congelador, entendeu? Então, se a gente está falando desse processo, quando eu estou lidando com imagem, alguns autores dividem esses momentos em momentos de reconhecimento e rememoração. Isso é uma nomenclatura que o Gombrich traz para a gente. E se a gente for pensar, a gente consegue conectar esse reconhecimento e rememoração com o que a gente viu anteriormente dos outros autores. Porque se a gente... Vou continuar no sorvete que é mais divertido, tá bom? Se eu pegar, por exemplo, a ideia do modo simbólico, modo epistêmico e modo estético, a sensação que eu penso quando a vontade que eu tô de tomar sorvete, essa sensação que tá me vendo aqui, sabe? Que outro dia eu fiz mousse de limão para ver se aplacava a minha vontade de tomar sorvete, porque era a única coisa que dava para fazer sem sair de casa, porque eu não vou sair de casa para tomar sorvete para morrer de coronga. Isso é o meu modo estético, é a sensação. Isso que está despertando essa vontade de tomar sorvete é o meu bendito do meu modo estético lá. E ele vai ter, para o Arraim, um valor que é simbólico. Porque eu não estou visualizando o sorvete, mas ele tem uma série de significações que estão aqui dentro de mim. Quando eu saio desse modo estético lá do Almond e tento pensar no modo epistêmico, como é que eu poderia fazer sorvete? Esse sorvete veio como? Será que eu não posso pedir sorvete no extra quando eu fizer compra, porque o sorvete vai derreter, porque tudo que eles trazem aqui congelado, todas essas elucubrações aí a respeito da imaginação sorvete, eu já estou no modo epistêmico, eu estou tentando entender racionalmente como é que eu vou transformar esse sorvete em sorvete. Agora, esse último comentário que a gente tem ali. Lívia, eu não vou comprar sorvete no iFood porque vai chegar derretido, eu não vou jogar dinheiro fora. Se hambúrguer chega frio, certeza que o sorvete chega derretido. Mas, quando o Alex diz, nesse calor, era tudo que eu queria, é um modo simbólico, porque não é uma existência em si. Porque, por exemplo, se a gente pedir sorvete no iFood e ele chegar ruim, não vai chegar nessa ideia aí que o Alex está falando de, nossa, era tudo que eu queria. Por exemplo, eu tentando pedir batata frita no iFood. E eu tava doida para comer batata frita crocante. Deu certo? Que vai chegar fria. E batata frita só é crocante na hora que frita. Então, vou ter que esperar para a vacina mesmo, para tomar vacina. E não aprender a fazer batata frita em casa. A gente não tem outra condição. Então, a gente está falando aqui de um polo que ainda está no imaginativo, mas que desperta a gente essas fases diferentes de contato com a imagem. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu faço essas observações assim, meio esdrúxulas, meio simplistas, mas é uma tentativa mesmo de simplificar a teoria. A gente tem esses textos um pouquinho mais aprofundados, com os quais vocês podem entrar em contato. Além dos autores que a gente já viu, Jacques Salmon, Arhaim e o Gombrich, a gente tem ainda uma outra conexão com o Panofsky. Do Panofsky tem um artigo que a gente escreveu há um tempo atrás, que descreve melhor esses modos de imagem, que seria o pré-iconográfico, iconográfico e iconológico. O Panofsky, ele é o cara que cunhou esse termo da iconografia, da iconologia, que vocês vão ouvir muito, e muitas vezes vocês vão ouvir um negócio meio torto, e o pessoal chama de iconografia umas coisas que não são exatamente iconografia. Mas o Panofsky, ele tem um trabalho onde ele descreve extensamente quais seriam esses processos. E ele fala desses modos. Quando ele fala de um modo pré-iconográfico,
é um modo onde você reconhece os elementos visuais. Vocês lembram que na última aula a gente falou de alguns constitutivos da imagem? A gente falou de linha, a gente falou de ponta, a gente falou de plano. Para o Panofsky, esse momento pré-iconográfico é quando eu começo a reconhecer esse delineamento de elementos, linha, plano, ponto, está mais perto, está mais longe, é mais escuro, tem textura, é liso, é rugoso. Esse é o momento pré-iconográfico. Isso nos leva a um momento de reconhecimento, aonde eu associo aqueles elementos compositivos a um objeto, isso é uma pessoa, isso é uma estante, isso é um copo, isso é um momento iconográfico. Quando eu atribuo significado, é quando eu pego essa iconografia, esses elementos visuais, que eu consigo identificá-los e associá-los e reconhecê-los com um significado, eu já estou no meu processo iconológico. Perceberam o tanto de autor que tem por aí falando de imagem e que uma disciplina só é muito pouco para a gente começar a entender o que é imagem, que dirá em uma aula só? Então, a gente vai estar falando do quê? A gente vai estar falando desse entendimento de como é que a imagem chega no nosso espectador e que significados que ela produz e como é que eu vou controlar isso, meu Deus do céu. Porque o nosso objetivo aqui, garotinhos, é controlar esse processo de significação, é fazer com que as pessoas entendam exatamente aquilo que eu quero que elas entendam. E aí, eu vou começar a trazer para vocês alguns autores que são mais contemporâneos, porque essa galera que eu descrevi até agora é uma galera pré-internet de escada. É uma galera que computador era, tipo assim, história de ficção científica. E, obviamente, que toda a evolução que a gente tem na área de informação, ela também interferiu nos nossos meios de produção de imagem, de circulação dessas imagens, e a gente tem outros autores que começam a pensar nisso. Um cara que vocês vão ver muita bibliografia de design, muita bibliografia de pós-graduação em design, é o Sr. Willem Flusser, e ele é um cara que começou a pensar no crescimento do fluxo das imagens e os impactos que esse crescimento de fluxo eles iam ter na maneira como os significados são produzidos por quem entra em contato com essas imagens. Eu gosto sempre de falar, todo mundo aqui tem celular com câmera? É bem difícil não ter hoje em dia o smartphone, né? Há quanto tempo você tem por hábito deletar as fotografias que você tira no seu celular? Que eu tenho, eu sou meio velha e doida nisso, eu fico deletando as imagens. Quanto tempo você acha que demorou entre você ganhar o seu celular, tirar a primeira foto e olhar essa foto de 2017 que o Nathan tá falando aí que ele tem? Essa foto que você tirou lá em 2017, ela não tem a mesma importância do que teria para sua mãe ou para sua avó uma foto que ela tirou com os amigos dela quando eles eram adolescentes. Por quê? Porque a sua é muito mais fácil do que a dela. E essa relação que a gente tem com as imagens, ela muda o que as imagens significam para a gente. Eu sou de uma geração, todo mundo sabe o que são esses sites de vetor gratuito? A gente trabalha com design gráfico, tem uma série de construções gráficas que dão um trabalho do caramba, que às vezes é mais fácil você pegar pronto. O Canva, ele não é vetorial. O Canva, ele traz as imagens prontas, mas ele não te entrega o vetor. Você tem no FreePic o vetor. É porque vetor, como ele é uma construção matemática, você tem mais possibilidades de mexer. As coisas que o Canva te entrega, você vai ter que mexer no Photoshop, por exemplo. Os FreePic da vida, hoje em dia, eu não salvo as coisas do FreePic. Eu vou lá no FreePic, que é esse site que tem várias coisas, de, sei lá, computadores. Aí aparece um monte de computadores prontos para mim. Quando eu era jovem, que eu comecei a trabalhar com design, quando você achava um negócio desse, você tinha que salvar. Eu tinha na base de, sei lá, 1 tera desses arquivos salvos, porque era muito difícil conseguir esses arquivos novamente. Então, a relação que eu tinha com esses vetores, eles eram quase como uma joiazinha, eu tinha uma coleção. A mesma coisa, fontes tipográficas que você instala no seu computador. Eu fazia coleção dessas fontes. Hoje em dia, você joga no Google, acha a fonte, usa ali, às vezes você nem salva ela, porque é muito fácil você entrar em contato com ela. Então, esse crescimento do fluxo de imagens, de informações, mudou a nossa relação com essas imagens. Então, às vezes,
Imagina você falar para sua avó que com muita dificuldade comprava um filme 36 poses para tirar foto dos netos, que você vai tirar a foto da tampa dessa caneta aqui, ó, que você achou ela muito legal, e aí você quer comprar ela igual, você, deixa eu só tirar uma foto dessa. Hoje a gente tira foto de qualquer coisa. Hoje a gente está numa fila de banco, você tira uma foto da. Não, né? Porque ninguém está aglomerando, mas. Ó, vou chegar atrasada porque a fila aqui está muito grande. Você só tira a foto da fila e manda para a pessoa no WhatsApp. Isso é uma outra relação com imagem, muito diferente. E o Flusser foi um dos primeiros caras a. E aí, gente, agora que tudo mudou, como é que as coisas vão funcionar? Ele fala também dessa questão da desconexão dos fragmentos, que a gente recebe as coisas em pedaços. Talvez seja mais fácil exemplificar para vocês com música. Eu vi muita gente ali também comentando no fórum de apresentação que curte música. A minha geração e as pessoas que vieram antes de mim compravam álbuns. Então, aquele cantor, aquela cantora, aquele grupo musical, eles construíam uma junção de músicas que elas apareciam numa determinada ordem. Dos mais velhos ainda tinha o lado A e o lado B do LP, né? Que as pessoas vão ouvir primeiro um lado e depois o outro. Você tem, se você pegar, por exemplo, tem uma obra do Pink Floyd que você consegue ajustar ela para ser assistida em cima do filme da Dorothy na Dorothy no País das Maravilhas. É no País das Maravilhas? Não, é a Alice que é no País das Maravilhas, louca. No Mágico de Oz, você coloca o disco do Pink Floyd em cima do Mágico de Oz, e aí as músicas fazem sentido quase. Tudo isso é uma construção de um todo. Hoje em dia, com esses serviços de streaming, você não escuta o álbum. Raras as vezes você escuta o álbum, você escuta os fragmentos. A maioria dos artistas hoje, eles não lançam o álbum, eles vão soltando as músicas e depois que essas músicas configuram o álbum. Então, a maneira como você entra em contato com a música é diferente. Você não entra em contato com o outro, você entra em contato com os fragmentos. Por exemplo, hoje à noite, vai passar na GNT a entrevista completa que o príncipe Harry e a mulher dele deram para a Oprah no domingo. Vocês estão sabendo desse babado real aí? Que a gente não tem fofoca porque a gente não tá saindo de casa, a gente vai na fofoca da realeza. Então, eu tô louca para assistir. Mas eu devo confessar que eu nem considero aquelas pessoas gente. No meu imaginário, eles são quase como uma obra de ficção. Então, eu meio que não tenho dó, não tenho pena. E é muito feio você falar isso, né? Porque são situações ali que, enquanto pessoa real, deve doer pra caramba, mas a gente tá nessa instância de que é tão mediatizado que às vezes você nem consegue lembrar que aquelas pessoas são seres humanos, são, né, personagens do The Crown. Eu tô louca pra assistir, porque eu quero ver inteira, mas eu já vi vários fragmentos durante a semana. Esses fragmentos, eles me dão uma ideia sobre o evento que é diferente de ver todo. Concordam comigo? Eles são personagens do The Crown, mas na minha cabeça eles não sentem dor, entendeu? Eu consigo desligar eles. Então eles não sentem dor. Sabe quando a Lívia e a Amanda estavam falando que quando elas assistem um filme, elas começam a pensar nos bastidores, porque elas não conseguem encarar aquilo como realidade? Sou eu com o Harry e a Meghan. Eles não me despertaram empatia, é horrível falar isso, que coisa vergonhosa, mas isso que eu sinto. Realeza também, é difícil ter empatia com realeza. Sim, mas a questão é toda uma questão histórica, sabe? Do mesmo jeito que para mim é absurdo alguém se surpreender que alguém que simplesmente colonizou boa parte da África e ainda fica lá, fez acordos no Congo com a Bélgica. Nossa, eu estou super surpresa que eles são racistas. Não faz muito sentido. Eles saíram de uma instância, ele é tão mediatizado, a maneira como eu entro em contato com eles, que eu formo ideias ali que eu esqueço que eles são seres humanos. Então, eu estou discutindo aqui duas coisas que têm a ver com o nosso assunto. Primeiro, que é a questão da fragmentação, como essa mensagem da entrevista deles com a Oprah chegou para mim. Então, é muito mais suave você assistir 2 minutos de uma pessoa dizendo que sofreu racismo do que você assistir um vídeo de 10 minutos. Como também o fato de aquilo que é apresentado a mim me leva para um lugar de significação aonde eles foram destituídos de humanidade. Conseguem acompanhar? Sim, entendi. O Flusser foi um dos primeiros caras que pensou, como é que esse processo de fragmentação chega para a gente? Né? Como é que esses dados de presença simultânea em vários lugares interferem como eu acredito que as coisas funcionem?
a validade que uma imagem tem, ou o impacto que uma imagem tem, como é que isso se dá nesse fluxo informatizado e globalizado e mediatizado das coisas? Como isso interfere na maneira como a gente representa? Porque a gente tenta trazer, por exemplo, as redes sociais, em tese, elas estariam falando aí da nossa presença, né? Eles estariam falando de uma representação da nossa personalidade. A maneira como a gente se apresenta nessas redes sociais, elas têm uma influência total daquilo que a gente vê na mídia. Do que é ser importante, do que é ser bonito, do que é ser feliz, do que as pessoas merecem ver. A gente tem todos esses filtros na hora que a gente escolhe, que vai fazer a foto olhando assim, olhando assim. Teve uma época que tinha uma história de fazer bico de pato para todas as fotos. Como é que essas coisas começam? Como é que esses significados ficam assim? Como é que, de repente, a gente sai do padrão mulher loira é muito bonita para fazer piada com toda mulher que é loira e chamar de loira do odonto? Estão entendendo onde é que eu quero chegar? A gente está falando de uma maneira de representar que a gente escolhe, que ela tem todo um filtro cultural e que ela é apresentada para a gente de maneira desconectada e fragmentada, mas que mesmo assim tem um impacto profundo nas crenças que a gente formou. E aí eu volto para aquela afirmação lá do Jacques Salmon, que a imagem, ela na verdade está fazendo a mediação entre o espectador e a realidade. Dá um nó na cabeça de vez em quando pensar nessas coisas, né, minha gente? Porque, na verdade, a gente está falando justamente de uma construção que ela vai ser mediada também por uma tecnologia. E essa tecnologia vai fazer com que determinados elementos ganhem força e outros elementos eles fiquem mais ou menos ali em segundo plano. A gente pode observar até mesmo no crescimento das redes sociais. Se vocês pararem para pensar, qual é a rede social que ultimamente anda bombando mais? Que o povo faz dancinha, que a gente de vez em quando olha pela janela, vê uns povos. Bem dito, do TikTok. O TikTok, ele lida com imagem e som. O TikTok, ele não lida com imagem estática. E aí, se você for pensar que esse TikTok, ele fez com que o Instagram, que era um ambiente de imagem estática, ele ganhasse tanta necessidade de uma construção que juntasse som e imagem, porque o Instagram ele tinha uma coisa que era um saco. Você não podia pôr música nenhuma que... como é que fala? Não é ofendia, perdi a palavra, gente, dos direitos autorais. Violava os direitos autorais. E violava, muito obrigada, Alana, era a palavra que eu queria. Viola os direitos autorais. Então, você não usava música no Instagram. A partir do momento que você tem um lugar onde você consegue associar a música que você quiser para fazer os videozinhos, isso não é um problema, o Instagram se vê obrigado a te dar um jeito de você colocar a música ali, ou criar algumas ferramentas de edição mais tranquilas e tal. Isso tudo tem a ver com esse acesso de linguagens que a gente tem. Então, esses aparelhos técnicos digitais, à medida que eles evoluem, eles tornam o acesso a algumas coisas mais tranquilas, e aí eles viram uma demanda. De repente, a gente não consegue mais se comunicar por imagem estática. Então, o sucesso que uma foto estática do Instagram faria em 2014, por exemplo, a foto, não sei se vocês vão lembrar, e eu não lembro agora se é acho que é de 2014, que no Oscar fizeram a Super Selfie. Sabem do que eu tô falando? Eu vou ver se eu acho para compartilhar com vocês. Peraí. Eu lembro, mas não sei de quando é. Eu acho que é de 2014, porque era quando a gente ainda estava reimitando. Eu tenho uma Super Selfie. Aí eu digito Super Selfie no Google, não chega mais. Super Selfie Oscar. Peraí. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, porque eu tô compartilhando outra tela, vai ficar mais complicado. A Ellen DeGeneres, que eu não sei se é DeGeneres ou DeGeneres, como é que fala? Ellen, dos íntimos. Ela era apresentadora do Oscar, e aí ela vai no meio da plateia e faz uma foto onde tem... Eu vou olhar a foto pra falar, todo mundo tem lá. Tem ela, o Brad Pitt, a Julia Roberts, nossa, tem até a Meryl Streep. Então, a galera fez uma foto ali. Aquilo foi uma ação publicitária. Isso hoje a gente sabe. Mas aquela foto foi uma das fotos mais curtidas do Instagram. Hoje, se eles fizerem exatamente a mesma coisa, não dá em nada. Por quê?
só a foto, não adianta mais. Porque agora, as tecnologias digitais já nos levaram para o campo do vídeo. Massa, então a gente está falando dos stories e aquela. Quando o Snapchat surgiu, tinha uma questão da privacidade, porque o Instagram começou a parecer que você deixava rastro por todos os lugares que você ia, por todos os lugares que você passava, isso já não estava mais legal. Então o Snapchat era sensacional porque só durava 24 horas. O Instagram começou a fazer o story só de 24 horas. Então, a maioria dos influencers, hoje em dia, eles conversam com sua audiência por meio desses stories. E os stories, eles são o que a gente chama de plano de sequência. Você não tem edição, né? Você abre lá, tá falando, faz aqui. O TikTok, ele já traz a ferramenta da edição não linear. Então, vocês estão vendo que a estrutura narrativa vai mudando. E essa estrutura narrativa mudando e sofrendo a influência, ela também muda o significado que a gente dá para aquela imagem, a importância que a gente dá, hierarquicamente, se você vai ou não vai prestar atenção naquela coisa. E aí, quando você começa a pensar nesse modo de codificar, nessa maneira que você vai estruturar a imagem para apresentar, você começa a perceber que existe uma codificação, uma construção lógica para atribuição de significado que está atrelada com a linguagem que foi escolhida para transmitir aquela imagem. Estão conseguindo acompanhar, galera? Porque sem ver a carinha de vocês, às vezes eu fico meio perdida. E aí, quando a gente traz isso para a metodologia visual, a gente começa a perceber que o processo de criação, de produção, de composição dessas imagens é do que a gente está falando. Então, quando eu estiver trabalhando com metodologia visual, eu estou tentando pensar em estruturas, em estratégias, em ferramentas que me permitam produzir, criar e entregar para o meu espectador composições não verbais que signifiquem exatamente aquilo que eu quero que elas signifiquem. Então, eu vou estar sempre trabalhando com uma sucessão de códigos, com uma escolha de linguagens e de elementos que me permitam apresentar um significado específico. E uma coisa que a gente vai trabalhar muito é essa relação entre imagem e texto, que é o nosso próximo tópico, onde a gente vai detalhar um pouco mais como é que essas construções se dão. E aí a gente chega no processo de construção de uma síntese, de uma sintaxe. Vocês devem ter estudado análise sintática. Eu, quando era jovem, criança, não era nem jovem, isso era matéria do 7º ano, 8º ano. O que era essa análise sintática? Você pega a frase. Cada elemento daquela frase, ele tem uma função dentro do todo. Se ele e a maneira como ele está ordenado ali naquela frase, ele representa papel A, papel B, papel C, não é? Quando a gente está falando de sintaxe, a gente está falando de sintaxe visual, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fazia na análise sintática da língua portuguesa, a gente vai estar fazendo com as imagens. A gente vai pegar aqueles elementos visuais que vão estar ordenados de maneira X, e, quando ordenados daquela maneira, eles produzem significado tal. E aí a gente vai começar a perceber qual é a função de cada um ali. E aí, esse universo da visualidade, ele vai estar trabalhando com o quê? Com a bendita da codificação. E aí, quando a gente está falando de codificação, a gente vai voltar àquele slide que a gente tinha lá no começo, que é a ideia do olho corpóreo e do olho da mente. Esse olho corpóreo, ele vai pegar estes elementos, vai trazer para o campo do olho da mente, de maneira que a gente consiga atribuir significados. Então, o código, ele vai se apresentar visualmente, mas ele vai ser entendido aqui dentro. E aí, quanto mais códigos a gente consegue, quanto mais códigos a gente domina, maior é a amplitude de significado que a gente consegue construir ou que a gente consegue despertar. E aí, uma coisa que é muito importante. A gente precisa entender que quando a gente constrói uma imagem visual, a gente vai estar atingindo públicos diferentes que dominam códigos diferentes. E que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente entrega, para que o negócio não saia meio torto. Que eu esteja querendo fazer uma piada e essa piada não ofenda alguém, que eu esteja querendo comunicar uma coisa com o grupo A, mas se eu usar um código que aquele grupo não domina, eu não vou conseguir que aquele grupo responda da maneira como eu projetei. E aí é importante a gente voltar para a ideia do Flusser.
aonde a faculdade da imaginação é que vai operar esse processo de codificação e decodificação, que vai justamente implicar na nossa capacidade de compreensão dessas imagens visuais. Beleza? A gente vai trabalhar com múltiplos códigos. A gente vai lidar com códigos visíveis, mas esses códigos visíveis, por vezes, eles vão fazer referências ao código verbal. No código verbal, a gente tem uma associação entre o visual e o auditivo. Quando vocês reconhecem, sei lá, a palavra significado no slide aqui do lado, você está vendo uma série de desenhos que você consegue vincular a fonemas, porque você foi ensinado, você entendeu que aquele símbolo associado com aquele fonema forma a palavra tal, e essa palavra tem um significado que você já conhece e que você já domina. Então, a gente consegue ler. E por hoje é só. De conteúdo. É um monte de coisa. Tiveram alguma dúvida? Querem conversar sobre alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é o momento. Isso é um não? Por mim tá de boa. Ô, professora, eu acho que Fala, o Sandra. PDD é só uma recapitulação dos modos, modo epistêmico, simbólico e estético, que eu não consegui acompanhar direito. Tá, então vamos lá. A gente está falando de uma definição que vem do Jacques Salmon, quando ele tenta entender como é que uma imagem chega na gente. Todos esses autores, eles perceberam que o processo de significação, ele não se dá numa pancada só. Ele precisa dividir os processos para que a gente entenda. Então, quando ele está falando lá do meu modo que é sensorial, ele está falando de um modo estético. Esse modo estético, ele está falando das sensações que, ao olhar uma imagem, eu tenho. Esse é o meu modo estético. Eu não pensei a respeito. É quando você vê... Você gosta de animais, né? Quando você vê vídeos de gatinhos, te dá uma sensação gostosinha, não dá? Isso aí é só modo estético. Quando você vê aquela coisa fofinha, bonitinha, não. Isso é o seu modo estético. Você não tá pensando a respeito de como é que filmaram esse gato, o que esse gato tá fazendo em cima da câmera. Meu Deus do céu, esse gato vai cair daí. Você não pensou sobre nada, você só sentiu. Esse é o seu modo estético. Quando eu tô vendo um vídeo de um gato fazendo alguma coisa e começa a pensar assim, tentou amarrar o braço desse gato pra puxar assim, pra ele fazer desse jeito. Ou então eu estou pensando, nossa, gatos são legais, eu tenho uma boa experiência com gatos, gatos nunca me arranharam, gatos são fofos, nossa, adoro gatos. Isso é o seu modo epistêmico. Por quê? Porque aquilo que a imagem te trouxe precisou, de alguma maneira, passar por um processo de intelecção, de construção lógica, ou de um processo de pensamento sobre. Isso é o seu modo epistêmico. Quando você chega no modo simbólico, esse modo simbólico está mais arraigado nos sistemas subjetivos e culturais que você detém, e você consegue ampliar para além daquilo que você está vendo. No modo estético, você teve uma sensação, no modo epistêmico, você pensou a respeito. No modo simbólico, tudo isso foi amalgamado e chegou na construção de um significado. Ficou mais claro agora? Ficou sim. Sim, agora ficou muito mais fácil de entender. Às vezes, assim, tem alguns professores do mundo, do universo, que eles falam que quando a gente está aprendendo, a gente tem alguns processos que são de indução, alguns processos que são de abdução, e quando você ensina muito por exemplo, parece que você tira das pessoas a oportunidade de construir aquele processo significativo, né, de entender aquilo do jeitinho delas. Mas, às vezes, o exemplo, ele te dá uns gatilhos que te ajuda, do mesmo jeito, a construir esse processo de entender como a coisa funciona. Então, eu gosto muito de trabalhar com exemplo, porque eu acho que simplifica. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco assim de trabalhar com exemplo, justamente porque simplifica. Então, eu vou tentar alternar isso um pouco. Mas, se vocês sentirem falta do exemplo, Dani, exemplo. Aí eu trago exemplo. Geralmente os meus exemplos são esdrúxulos e são daquele tipo que você nunca mais vai esquecer na sua vida porque eu apelo para o ridículo, porque é uma estratégia narrativa para gerar uma fixação de memória. Mas vocês têm que lembrar que exemplo é sempre redutor, tá? Então, dou exemplo, vocês veem que a coisa funciona,
E aí o ideal é que você pegue o exemplo e tenta trazer para você, conectar aquilo com outros exemplos, construir de um outro jeito, porque aí o que vai acontecer? Quando você estiver trabalhando num processo que ninguém pode te dar o exemplo, é mais fácil para você fazer as conexões. Então, é sempre um exercício, gente. Tudo que a gente faz aqui é limitado. É limitado porque é uma disciplina, é limitado porque a gente tem horário, é limitado porque a gente tem uma ementa. Então, vocês têm sempre que encarar toda a disciplina da faculdade, toda a aula, todo filme que você assiste como uma oportunidade de trazer novas conexões. Uma das definições que eu mais gosto de criatividade é que você arruma jeitos novos de conectar pontos antigos. Quanto mais pontos você tem, mais coisas para conectar você tem, então mais criativo você vai ser. Então, a gente vai trabalhando com exemplos, sempre que for necessário, mas guarda isso daí para vocês. Eu dei o exemplo, ele é redutor. Então, o que você tem que fazer? Você pega o exemplo e amplia ele dentro da sua cabeça, combinado? Mas, professora, eu acho que ele é redutor até certo ponto, né? Porque Sim. eu acho que a analogia é a melhor forma de a pessoa guardar as coisas. Por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui leu Harry Potter, mas todo mundo conhece a história, né? No livro, quando a J.K. Rowling ela fala sobre como é a sensação de aparatar, eu lembro até hoje, porque ela coloca uma comparação no livro, ela coloca como se alguém tivesse colocado um gancho dentro do meu umbigo e puxado para cima. Até hoje eu consigo imaginar a sensação disso, e foi uma analogia. Eu acho que é justo. Então, eu gosto muito de trabalhar com exemplo, eu funciono muito com exemplo para aprender. Mas se a gente pensar, se a gente tiver em mente que o exemplo pode ser redutor, a gente não para no exemplo. Porque a gente sempre vai ter dois tipos de pessoas diferentes. A gente vai ter a pessoa que se satisfaz com aquilo que lhe foi entregue e a pessoa que usa aquilo que lhe foi entregue para ampliar. O objetivo, a pessoa ideal no mundo do design, eu acho que está na vida, é a pessoa que busca sempre ampliar. Mas não é a realidade, entendeu? A gente não vai ter 100% de pessoas que gostam de ampliar. E nem sempre a gente vai ter 100% de pessoas que vão se tocar que pode ampliar. Então, eu acho importante dar essa pista. Olha, você tem que se tocar. Exemplos são bons, mas é importante que você pense a respeito dos exemplos. Que aí fica tudo claro, entendeu? A analogia ela é muito boa. Metáforas, quando elas são construídas para que você relacionar com algo que você já conhece, um conhecimento que você ainda não tem, eu acho que elas são muito bem-vindas, sim. Mas é bom a gente sempre estar de orelha em pé, né? Porque vai que a pessoa acha que tudo se limita ao exemplo do gatinho, e não é só o exemplo do gatinho. O exemplo do gatinho é para tornar mais claro, e a partir daí você entender coisas mais complexas. Então, recadinho está dado, fica todo mundo ciente, e assim vai indo. A gente tinha combinado na outra aula que aqui tem um resuminho das atividades que vocês têm da semana, que é a leitura do texto e um fórum de discussão que já está aberto. Cada aluno tem que participar 3 vezes. E quando eu falo participar 3 vezes, pode ser dizendo uma coisa que não entendeu. A ideia é movimentar a discussão. Vocês têm até o prazo do final do semestre, mas se vocês puderem fazer essa leitura essa semana, vai ser bem interessante para a gente, porque vocês vão ter tempo de digerir até quando a gente for começar a aplicar esses conceitos, porque a gente vai fazer alguns projetos de construção visual e essa construção ela acaba sendo necessária para todos nós. Galera, próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais da ideia de imagem e texto e aí a gente já vai ter uma atividade para realizar. Por favor, tentem fazer as leituras e tentem participar no fórum, beleza?